Bem-vindo à 16ª aula do curso de Redes 2. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre aplicações multimídia em rede. Aplicações multimídia, tenho quase certeza que vocês todos já utilizaram em algum ponto do passado na sua experiência navegando pela internet. Então, na aula de hoje e nas próximas 2 aulas, a ideia é falar um pouco sobre a característica desse tipo de aplicação. Então, é uma aplicação fundamental, muito em moda hoje em dia na internet. Então vamos lá. Aplicações multimídia. O que é isso? Como é que você caracterizaria uma aplicação multimídia? Aplicação multimídia são aquelas que lidam com áudio e vídeo. Aplicações que você consegue ver ou ouvir imagens e etc. Obviamente, essas aplicações também podem trabalhar com texto e imagens, certo? Uma característica fundamental de aplicação multimídia é essa ideia de mídia contínua. Você tem um fluxo constante de dados que vai ir do servidor até o cliente. Esse fluxo constante de dados caracteriza a aplicação multimídia. Então, nós temos um exemplo aqui na figurinha, a nossa tradicional rede de computador com um servidor, e uma aplicação, por exemplo, pode ser você assistir a um vídeo que está guardado no servidor da sua casa, pela internet. Então, aqui na figura, ilustrado aí em azul, são os dados desse fluxo, essa mídia contínua, sendo enviado do servidor até a sua casa. Então, esse seria um exemplo de um aplicativo multimídia. Outro exemplo é a conversação via voz. Você e o colega podem executar um programa e comunicar utilizando a voz. Então, os dados vão ser gerados no seu computador, na sua voz, digitalizados, transmitidos depois até o colega do outro lado da rede. Então, isso também é um outro exemplo de aplicativo multimídia, que tem essa característica da mídia ser contínua. Bom, e exemplo de aplicativos? Quais aplicativos que vocês já usaram que são multimídia? Bom, por exemplo, um deles, para comunicação de voz, você tem o Skype, ou o MSN, ou o Yahoo. São programas que permitem que você fale com o colega do outro lado da rede. Então, são exemplos de aplicativos multimídia caracterizados por essa comunicação utilizando a voz entre as pessoas. E aí você pode pensar aí diversos outros exemplos de aplicativos que você já usou ou que você conhece que utilizam essa ideia de mídia contínua, aplicativos multimídia. Bom, então o nosso objetivo aqui na aula de hoje, nas próximas 2 aulas, como sempre, é aprender princípios e fundamentos relacionados a aplicações multimídia. A gente vai caracterizar aplicativos multimídia, classificando eles em diferentes classes. Quais são as possíveis classes dos aplicativos multimídia? Depois nós vamos entender coisas fundamentais sobre esses aplicativos, características fundamentais desses aplicativos. E, por seguinte, identificar quais serviços que a rede deveria oferecer para que tais aplicativos sejam executados com sucesso. E aí vamos discutir como é que nós fazemos isso na internet, tirando o melhor proveito do serviço Best Effort, que é o serviço oferecido pela internet. Por último, ou enquanto isso, nós vamos ver arquiteturas de aplicativos, como é que você constrói um aplicativo multimídia na internet. Então esse é o cronograma para a aula de hoje e para as próximas 2 aulas. Ok, então aplicações multimídia em redes. Nós podemos classificar aplicativos multimídia em redes em 3 grupos, que estão enumerados aí, 1, 2 e 3. Uma classe é aplicativos streaming de áudio e vídeo armazenados. Uma segunda classe, aplicativos streaming de áudio e vídeo ao vivo. E a terceira classe são aplicativos interativos com áudio e vídeo em tempo real. Bom, então vamos ver que tipo de aplicativo entra em cada uma dessas classes aí. Quais são os exemplos que você pode pensar? O que você poderia pensar? Aplicativos do primeiro exemplo. Streaming de áudio e vídeo armazenados. E do segunda classe para a terceira classe. Então, você pausa o vídeo aí e dá uma pensada, pensa em um exemplo de cada uma dessas classes e volta daqui a pouco. Ok. Então, vamos ver a primeira classe. Aplicativos de áudio e vídeo armazenados.
Por exemplo, quando você vai no site do Globo.com. Lá no Globo.com tem diversos vídeos armazenados lá. Você clica lá num vídeo e poucos segundos depois você começa a assistir aquele vídeo. Então aquela aplicação ali é um exemplo de aplicativo streaming de vídeo e áudio armazenados, porque o conteúdo está armazenado no site do Globo. O segundo exemplo, a segunda classe, streaming de áudio e vídeo ao vivo. Por exemplo, você vai no site da UOL e lá eles transmitem um jogo de futebol, por exemplo, lá do Campeonato Paulista, ao vivo pela internet. Então você pode clicar lá e o jogo está acontecendo em tempo real, está acontecendo agora, e você assiste ao jogo que está acontecendo naquele momento. Então essa aplicação é um exemplo de streaming de áudio e vídeo ao vivo. O conteúdo está sendo gerado naquele instante. E terceira categoria, a terceira classe, são aplicativos interativos de áudio e vídeo. Por exemplo, o Skype ou o MSN, onde duas pessoas ou mais estão se comunicando através da voz. Então o programa faz essa comunicação. Então o Skype é um programa de telefonia sobre IP, talvez você já tenha ouvido falar, é um programa que faz esse tipo de coisa. Bom, então vamos ver quais são as características fundamentais desses aplicativos. O que esses aplicativos têm que os tornam diferentes dos outros? O que é intrínseco com relação a esses aplicativos? Vamos ver essas características. Bom, aplicativos de mídia contínua têm essa característica, que a mídia é continuamente enviada do transmissor para o receptor. E essa mídia ela é muito sensível ao atraso dos pacotes. O aplicativo é sensível a esse atraso. E esse atraso é o atraso fim a fim e também a variação do atraso. Essas duas coisas, o atraso fim a fim e a variação do atraso, podem prejudicar sensivelmente a aplicação. Essa variação do atraso é conhecida como jitter. Então, jitter é essa variação do atraso nos pacotes pertencentes ao mesmo fluxo. Então, você tem lá o seu servidor de vídeo enviando pacotes e os pacotes vão chegar com um certo atraso no seu destino. Além disso, desse atraso, que é o atraso introduzido pela rede, existe uma variação do atraso, que também é introduzido pela rede. Tá? Então, pacotes transmitidos a intervalos regulares podem chegar com atrasos variados ao receptor. Isso é uma característica da rede. Então, tem aqui um exemplo com um transmissor enviando o pacote 1, 2, 3, 4, 5. E repare que os pacotes estão sendo enviados a intervalos regulares pelo transmissor, a uma taxa constante. Entretanto, os pacotes podem chegar no receptor dessa forma aí, ilustrado na figurinha. Repara que o pacote 1 sofreu um atraso, o pacote 2 também sofreu um atraso, e o pacote 3, que chegou atrás do pacote 2, sofreu um atraso menor. Então chegou logo depois do pacote 2. Então aqui na figurinha, ilustrando aí com essas barras, por exemplo, essas barras mostram o atraso do pacote 1. Então os pacotes sofrem atraso, e esse atraso é variado. Então, existe uma variação do atraso nos pacotes. Ok? Bom, então vamos ver agora então uma segunda característica fundamental de aplicativos multimídia. Aplicativos de mídia contínua, ou aplicativos multimídia, toleram bem perdas esporádicas de pacotes. Imagina você que está recebendo um vídeo lá do Globo.com, esse vídeo está chegando no seu computador e você está assistindo isso. Se um pacote ou outro eventualmente se perde, isso não tem muito problema. A causa, o efeito que isso vai ter será um glitch lá, um barulhinho, um ruído no seu vídeo, no seu áudio. Isso não é tão ruim assim. Então, perdas esporádicas são toleradas por usuários, não tem muito problema. Repara que isso é justamente oposto aos aplicativos convencionais. Aplicativos convencionais não toleram perdas. Entretanto, toleram atraso. Imagina você o e-mail como um exemplo de um aplicativo convencional. Não é razoável você receber um e-mail que falta um pedaço. Então imagina você que um colega seu mandou um e-mail para você e durante a transmissão dos dados um pacote se perdeu e você só recebeu um pedaço do e-mail. Então você está lá vendo o seu e-mail e de repente falta um pedaço. Isso não é razoável. Entretanto, se o e-mail demorar 1 segundo, ou 1 minuto, ou 10 minutos para chegar, isso não faz muita diferença. Não tem muita importância. Então, aplicativos convencionais têm essa característica. O atraso não é muito importante.
mas a perda é muito importante. Você não consegue tolerar perda. Aplicativos de mídia contínua ou aplicativos multimídia é exatamente o oposto. Você consegue tolerar perda. Perda não tem muito problema. Como eu falei, se um pacote ou outro se perde quando você assiste um vídeo ou uma partida de futebol ao vivo na internet, o máximo que vai acontecer é ter um barulhinho lá, um probleminha no vídeo. Não tem muito problema. Entretanto, o atraso é muito importante. Por quê? Porque você quer que os pacotes cheguem ao seu computador a tempo de manter esse fluxo contínuo andando. De ter uma continuidade no fluxo que você está vendo. Então, são duas coisas exatamente opostas. Então, temos aqui um exemplo, só para ilustrar essa ideia de perda, o transmissor enviando o pacote 1, 2, 3, 4 e 5 a tempos regulares. Esses pacotes chegam ao receptor, e aqui eu estou ilustrando o exemplo que o pacote 2 foi perdido. Então, chegou o pacote 1, depois o pacote 3, 4, 5. Então, o pacote 2 não chegou ao receptor. E para aplicativos multimídia, isso não é problemático. Não tem muito problema isso acontecer. Porque é o que eu falei, como eu falei, vai acontecer um barulhinho lá, um probleminha qualquer no seu vídeo. O efeito disso é muito pequeno. Ok? Então, essa é uma característica fundamental de aplicativos multimídia, que diferem eles, fundamentalmente, de aplicativos convencionais. Ok, então vamos dar uma olhada com um pouco mais de cuidado aos aplicativos dessas três classes que nós discutimos. Vamos começar com aplicativos de streaming de áudio e vídeo armazenados. Então, a ideia é o seguinte: a mídia está armazenada no servidor, na fonte. Então, alguém gravou essa mídia, ela está lá em formato digital no seu computador, no seu servidor, lá na empresa, na Globo ou na UOL. Então, um cliente chega e acessa essa mídia, faz um pedido de requisição para ler, para receber essa mídia. Então, o servidor começa a transmitir os dados para o cliente quando isso for requisitado. Então, a ideia de streaming, qual é? Por que tem esse nome streaming? Vamos ver o que quer dizer isso. A ideia de streaming é o seguinte: um cliente começa a tocar o vídeo, a renderizar, a mostrar na tela o vídeo ou o áudio, antes dos dados chegarem por completo ao cliente. Antes dos dados chegarem por completo. Então, tu começa a mostrar a imagem, o áudio, e os dados continuam chegando. Eu não vou esperar toda a informação chegar para mostrar o vídeo para o cliente. Vou fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Daí a ideia de streaming, de fluxo. Ok. Isso impõe uma restrição de tempo sobre os pacotes que ainda não chegaram. Imagina agora, então, o que está acontecendo aqui. Os dados estão chegando, eu começo a mostrar isso para o cliente. Eu começo a mostrar isso para o cliente a uma certa taxa. O vídeo tem uma certa taxa e o cliente está vendo. Então, os pacotes têm que ser consumidos a uma certa taxa. Então, isso vai impor uma restrição de tempo nos pacotes que ainda não chegaram. Um pacote que não chegou tem que chegar a tempo dele ser mostrado para o cliente. Se ele não chegar a tempo, o que vai acontecer? Eu vou ter uma perda, vou ter um problema no vídeo, vai dar um glitch lá, vai dar um barulhinho. Ok? Ok. Então, essa é a ideia aí. Pacotes precisam chegar antes do tempo que eles devem ser tocados. Ok. Então, vamos ver aqui um exemplo, uma figurinha para ilustrar essa ideia. No eixo X, nós temos o tempo. No eixo Y, nós temos os dados armazenados, os dados cumulativos do aplicativo. Então, inicialmente, o vídeo é gravado e armazenado no servidor. Alguém gravou, digitalizou aquele vídeo e colocou aquela informação no servidor. E a nossa figurinha aqui mostra que esse vídeo possui uma taxa constante. A cada ΔT tempos, você tem um bloco de informação. Então, essa escadinha aí é a informação cumulativa, os dados cumulativos do filme. Okay? Então, isso é gravado no servidor. Depois de um certo tempo, um cliente qualquer vem e faz uma requisição para assistir aquele vídeo. Então, o servidor vai começar a transmitir o vídeo à mesma taxa que ele foi gravado. Repara aí que as escadinhas são iguais. O servidor está mandando para o cliente a mesma taxa que o vídeo foi gravado. Esse vídeo, então, vai chegar ao cliente depois de um certo tempo. Que tempo é esse? O tempo do atraso da rede. Vai demorar um certo tempo para a rede enviar e tudo mais. E aí, lá no cliente, o cliente vai consumir esses dados à mesma taxa que ele foi codificado, que ele foi gerado. Tá? Então, essa última linha indica
o cliente consumindo a informação na mesma taxa que o vídeo foi gerado. Ok? E a ideia de streaming é exatamente essa. Você pega um ponto do tempo, aí, por exemplo, ilustrado na figura, você tem esse ponto no tempo onde o cliente está vendo um pedaço do vídeo, esse terceiro bloco do vídeo, e um outro bloco do vídeo, lá no futuro, está sendo enviado pelo servidor. Tá? Então, eu estou assistindo uma parte do vídeo, assistindo, digamos assim, o 10º do vídeo, e o 20º está sendo enviado pelo servidor. Essa é a ideia. Tá? Então, nesse ponto, o cliente toca uma parte anterior do vídeo. Okay? E o futuro do vídeo está sendo transmitido pelo servidor. Essa é a ideia de streaming. Ok. Vamos ver, então, a interação que é possível com esse tipo de aplicação. O que o usuário pode fazer aqui? Bom, a funcionalidade é que nem o seu videocassete. Você pode operar esse aplicativo como se fosse um videocassete. Quais são as funcionalidades do seu videocassete? Bom, basicamente, você pode pausar o fluxo, dar um pause, pode avançar para o futuro no fluxo, pular lá para frente do seu vídeo, e pode voltar para trás, pode regressar no fluxo. Tá? Então, é como se fosse um videocassete. E uns 10 segundos de atraso inicial é tolerável. Imagina que você vai lá no Globo, quer ver um filme que vai demorar 2 horas. Então, é tolerável você esperar 10 segundos antes do filme começar a aparecer para você. Então, você vai lá, clica lá no filme, no servidor, e depois de 10 segundos a imagem aparece e você consegue assistir o vídeo. E aí, qualquer interação que você faça com o vídeo, por exemplo, pular para frente ou voltar para trás, um atraso de 1 ou 2 segundos também é tolerável. Tá? Então, você pode jogar com esses atrasos de 1 ou 2 segundos para criar depois, a gente vai ver já, técnicas para permitir com que o vídeo seja de boa qualidade quando o cliente assistir. Ok? Você pode estar perguntando aí, por que você espera 10 segundos antes de começar a mostrar o vídeo para o usuário? Essa pergunta vai ser respondida na aula que vem. Ok. Vamos lá. Segunda classe de aplicativo, streaming de áudio e vídeo ao vivo. Qual é a diferença aqui? A diferença aqui é que a mídia é gerada na fonte em tempo real. A mídia não está armazenada no servidor. O exemplo clássico aqui é a partida de futebol. Você vai lá no site da UOL, quer assistir a partida lá do Campeonato Paulista, e essa partida está acontecendo agora. Então, os dados não estão disponíveis no servidor. A partida está acontecendo agora. Então, o servidor vai ter que codificar o sinal de televisão e transmitir isso para os clientes em tempo real. Então, essa é a diferença de streaming de áudio e vídeo ao vivo para streaming de áudio e vídeo armazenado. Armazenado está lá a informação, é um filme lá da década de 80. E o outro não, o outro é ao vivo, está acontecendo agora. Ok? Então, a mídia vai ser transmitida ao cliente no ponto atual que está acontecendo. Quando você chegar lá para assistir a partida de futebol, se você chegar nos 15 minutos do primeiro tempo, quando você começar a assistir, você vai ver a partir daquele ponto, a partir de 15 minutos do primeiro tempo. Então, você vê, o cliente recebe exatamente o que está acontecendo naquele instante. Nada aqui é armazenado. É como se fosse televisão na sua casa. A televisão funciona mais ou menos assim, para conteúdos ao vivo. Você liga lá a televisão, está passando, você assiste naquele ponto. Ok? Então, a ideia de streaming é a mesma aqui. Um cliente, ele armazena uma quantidade de dados, um pouquinho, quando você clica lá para assistir a partida, e depois começa a mostrar isso para o cliente. Certo? Enquanto ele está mostrando para o cliente, os dados estão fluindo do servidor para o cliente. Tá? Enquanto ele mostra para o usuário, os dados fluem do servidor para o cliente. A mesma restrição de tempo sobre os pacotes que ainda não chegaram existe. Então, os pacotes que ainda não chegaram precisam chegar a tempo de você poder mostrar isso para o usuário. Ok. E a interatividade aqui, existe alguma, o usuário pode pausar, por exemplo, o vídeo e, eventualmente, até voltar no vídeo para o passado. Por exemplo, ele quer ver o replay do gol, quer ver o gol de novo. Isso é possível? Poderia ser possível. Se o vídeo for armazenado no cliente ou no servidor, talvez seja possível. Depende aí de como o aplicativo for feito. Obviamente, ele não pode ir para o futuro, porque ainda não passou. Né? A causalidade não permite você ver uma coisa que ainda não aconteceu. Então, você só pode pausar ou ir para trás em alguns casos. Okay? Então, tem uma interatividade aqui. Ok?
Então vamos ver a terceira classe de aplicativo, são aplicativos interativos de áudio e vídeo em tempo real. Então aqui é aquela ideia de você estar conversando com um colega utilizando o Skype ou o MSN. Então você tem 2 ou mais participantes, que são pessoas, 2, 3, 4 pessoas. A mídia vai ser gerada em cada uma das fontes. Repara agora que é diferente. Nos 2 exemplos anteriores, que a gente acabou de ver, anteriores, a mídia era gerada pelo servidor. O servidor mandava a mídia para o cliente. O cliente não mandava a mídia para nenhum lugar. Ele só era consumidor de informação. Agora aqui, nesse exemplo, todas as pessoas envolvidas recebem informação e geram informação. Quando você está conversando com um colega na rede, você está recebendo a voz dele e você está transmitindo a sua voz para ele. Tá? Então a mídia é gerada em todas as fontes participantes. E a interatividade aqui é intrínseca, faz parte do aplicativo interatividade. Você fala, você para de falar, etc. e tal. Okay? Então é bem diferente. Aplicações aqui, por exemplo, telefonia IP, como eu falei, Skype, o MSN, uma videoconferência. Você pode ter uma videoconferência com vários colegas, e aí todo mundo vendo o vídeo e falando um com o outro. E outro aplicativo seria o mundo virtual. Aí o Second Life é um jogo, muito em moda hoje em dia, aí na internet, onde as pessoas interagem num ambiente virtual. Okay? Até com voz, com texto e etc. Legal. E aí eu tenho requerimentos para esse tipo de aplicação. E um deles é que o atraso fim a fim tem que ser menor do que 150 milissegundos. Tá? Então, o atraso entre eu falar e você receber tem que ser pequeno, 150 milissegundos. No máximo, aí, 400 milissegundos para ser tolerável. Okay? Por que isso? Por que acontece isso? Bom, porque se o atraso for muito grande, a interatividade vai ser prejudicada. Eu vou falar, oi, tudo bem? E aí você vai demorar um monte de tempo para ouvir esse oi, tudo bem? E aí é muito ruim, a gente não consegue interagir em cima dessa aplicação, porque os atrasos são muito longos. É como se fosse antigamente, quando você falava no telefone, longa distância, você falava, alô, aí esperava, aí o cara lá do outro lado respondia, alô, como é que tá aí? Aí era um atraso enorme. Então isso prejudica muito a interatividade. A mesma coisa aqui. Então o atraso da rede, o atraso que a aplicação vai poder tolerar, é no máximo uns 400 milissegundos. Senão a interatividade fica prejudicada. Ok. E perdas? Eu consigo tolerar perdas aqui? Sim, consigo. Eu posso ter perdas de pacotes e essas perdas não vão ter muito impacto na nossa interatividade. Por quê? Porque a gente pode tolerar se de cada, sei lá, a cada minuto ou cada 10 minutos um pouquinho de falha acontece, isso não tem uma causa muito grande. Não tem um problema muito grande. É só um ruído que você vai ouvir, mas não impacta fundamentalmente a aplicação. É aquela ideia. Atraso para a aplicação multimídia é muito importante. Perda é tolerável. É um barulhinho só, um ruído, não tem tanto problema assim. Ok. E aí nos leva à ideia de qualidade de serviço. O que é qualidade de serviço? Bom, qualidade de serviço é essa ideia de que a rede deve oferecer à aplicação um serviço sobre o qual a aplicação consegue funcionar de maneira adequada. Então a rede vai oferecer à aplicação um serviço. E esse serviço que a rede oferece permite com que a aplicação funcione de maneira adequada. Vamos ver um exemplo aqui de telefonia. Então a gente acabou de falar aqui que no caso de telefonia IP, quando você está conversando com o seu colega, o atraso máximo, fim a fim, que a rede deve permitir é de 150 milissegundos. Então, a rede poderia oferecer esse serviço. Que serviço? Atraso máximo, fim a fim, 150 milissegundos. Então, a rede garante isso para você. Aí você está escrevendo o seu aplicativo de telefonia IP e você fala, legal, a rede me oferece serviço, então meu aplicativo vai rodar em cima desse serviço e vai funcionar de maneira adequada. Ok, mas aí vem a pergunta. A internet de hoje oferece alguma qualidade de serviço? E a resposta é não, não oferece. Nós já vimos aqui na primeira aula, segunda aula e até hoje já falei sobre isso. A internet não oferece nenhuma qualidade de serviço. Então qual é o modelo? Qual é o modelo de serviço oferecido pela internet hoje? O modelo
é o modelo Best Effort, ou melhor esforço. É aquela ideia de que a internet hoje faz tudo possível para entregar os seus dados, para entregar os seus pacotes, da melhor maneira possível no receptor. Mas ela não vai garantir nada. Ela vai fazer o melhor esforço, tudo que é possível que ela fazer para levar os dados de uma ponta da rede à outra. Mas nada é garantido. Ok. Então, como é que é possível multimídia na internet? Você acabou de me dizer que aplicativos de mídia contínua, aplicativos multimídia, têm esse problema de atraso. É muito sério o atraso para os aplicativos. Como é que então eu posso ter aplicativos multimídia na internet hoje, onde eu não tenho garantia da qualidade de serviço? Então, vamos chegar lá. Então, protocolo TCP, UDP e IP, os protocolos que compõem a internet, oferecem um serviço best effort. Então, não tem nenhuma garantia de atraso ou de perda. Pacotes podem atrasar um valor arbitrário e eu posso perder pacotes de qualquer maneira. Então, não tenho nenhuma nenhuma garantia de qualidade de serviço. Então, como é que é possível ter aplicativos multimídia na internet? Como é que isso é possível? Bom, a ideia é simples. Nós vamos vamos adotar técnicas a nível de aplicação para mitigar os efeitos do best effort. A ideia é de lidar com o best effort. Eu vou tirar o melhor proveito do best effort. A ideia é de tentar mascarar o atraso e diminuir as perdas que são impostas pela rede. Então, essa é a ideia. Eu vou usar os aplicativos multimídia, vão adotar técnicas que permitem melhorar a qualidade de serviço. Não mudando como a rede funciona, mas mitigando, escondendo, mascarando o atraso da rede e as perdas da rede. E a gente vai ver exatamente isso na próxima aula, essas técnicas. Ok? Para terminar a aula de hoje, vamos dar uma olhada na arquitetura de aplicativo de mídia contínua, um aplicativo multimídia de mídia armazenada. Então, uma abordagem, como é que você poderia ver, como é que funcionaria esse aplicativo? Como é que você construiria esse aplicativo? Uma abordagem trivial é essa daqui. Você tem um cliente e um servidor, certo? E você vai com o seu web browser, lá com o Internet Explorer ou o Firefox, são programas que permitem você navegar a internet. Você vai ao servidor web e lá nesse mesmo servidor web tem um arquivo armazenado, um arquivo de áudio, um arquivo de vídeo. Então a ideia é, você pega esse arquivo de áudio, clica lá com o seu servidor web, esse arquivo é transferido via o protocolo HTTP para o seu computador, seu navegador, o seu browser recebe esse arquivo e vai gravando o arquivo localmente. E aí, essa transferência se dá por completo. Vou transferir o arquivo por inteiro. Uma vez a transferência concluída, eu posso pegar esse arquivo, o browser está aqui ilustrado isso, pode pegar esse arquivo e chamar o tocador de mídia. E passar esse arquivo como parâmetro. Então, o tocador de mídia, por exemplo, o Windows Media Player ou o MPlayer, pode pegar esse arquivo e renderizar e tocar para você. Repare que nesse caso aqui, nós não temos streaming. Não tem streaming. O arquivo é transferido por completo. Ele sai do servidor, é transferido por completo para o cliente, para a sua máquina, e só depois que ele chegou por completo aqui, é que eu vou começar a renderizar, a mostrar o vídeo para você. Obviamente, se o arquivo for muito grande, eu vou ter um longo atraso, desde o instante que eu clico lá para ver o vídeo, até o instante que eu começo efetivamente a ver. Esse atraso vai se dar ao fato do arquivo ter que ser transmitido inteiro, por completo, para a minha máquina aqui local, para o meu computador. Então, nós não temos streaming, tá? Mas eu posso ter um atraso muito longo entre o momento que eu quero assistir e o momento que eu efetivamente começo a assistir. Então, como é que eu posso mudar isso? Vamos botar aqui streaming no meio. Então, aqui uma outra arquitetura. É a mesma ideia, você tem um cliente de um lado, o servidor do outro. O servidor tem um conteúdo armazenado, por exemplo, o arquivo de áudio, o arquivo de vídeo. O cliente vai lá com o seu navegador web, faz uma requisição ao servidor, certo? O servidor, então, vai repassar isso para o tocador de mídia. O cliente vai, faz uma requisição ao servidor, o servidor vai e fala, olha, está aqui a informação sobre o vídeo. E passa isso para o teu tocador de mídia. O tocador de mídia, então, pode falar com o servidor e iniciar a transferência diretamente do servidor para o programa, para a aplicação que vai renderizar a mídia. Por exemplo,
o Windows Media Player. Tá? E a decodificação do áudio ou do vídeo, a decodificação do conteúdo, vai iniciar pouco tempo depois de você clicar lá. Aqui é a ideia de streaming. Você começa a assistir o vídeo antes da chegada por completo da informação relacionada àquele conteúdo. Ok? Então essa é outra arquitetura. Arquitetura com streaming. No slide anterior não tinha streaming, agora nós temos aqui uma ideia com streaming. E por último, nós temos essa nova arquitetura aqui. O que eu fiz entre a arquitetura anterior e essa? Basicamente separei o servidor web do servidor de streaming, de áudio e vídeo. Então os arquivos de áudio e vídeo são guardados, armazenados em outro servidor. Então está lá no seu browser, você vai lá no site do Globo, clica lá no vídeo, certo? O servidor web responde para o navegador chama o tocador de mídia, o tocador de mídia, então, entra em contato com um outro servidor. Esse outro servidor contém o áudio ou o vídeo armazenado. E esse servidor, então, vai enviar os dados para o seu tocador de mídia. Então, isso permite uma arquitetura diferenciada. Eu não preciso usar aqui o protocolo HTTP. Eu posso usar um protocolo qualquer, um protocolo proprietário, usar, por exemplo, um protocolo UDP para fazer transferência de dados. Porque o tocador de mídia vai estar falando diretamente com o servidor de áudio e de vídeo. Essa arquitetura, na verdade, é muito utilizada na internet de hoje. Quando você vai lá no YouTube ou no site do Globo, os aplicativos do tocador de mídia falam diretamente, o tocador de mídia fala diretamente com o servidor de áudio e de vídeo. Então, essa arquitetura para a construção de aplicativos de áudio e vídeo armazenados é a mais comum hoje em dia. Ok? Bom, com isso, nós vamos fechar essa aula e nos vemos aqui na aula que vem.